amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Estamos dentro do Código Deuteronomista, que vai do capítulo 12 até o 26, e que vem trazendo uma atualização dos 10 mandamentos para aquele momento que o povo estava vivendo, perto do exílio da Babilônia. E o capítulo 17 vai falar para nós algo muito interessante e atual para os dias de hoje: os desvios do culto. Mas antes de iniciarmos nossos estudos, que a Trindade Santa esteja conosco, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. O Código Deuteronomista, ele traz pontos importantes de reflexão. Hoje, no capítulo 17, ele começa com os desvios de culto. E diz assim: não plantarás um poste sagrado ou qualquer árvore ao lado de um altar de Yahvé teu Deus que hajas feito para ti, nem levantarás uma estela, porque Yahvé teu Deus a odeia. E aí vem uma série de outras regras, como não sacrificar para Yahvé teu Deus um boi, uma ovelha com defeito. E aí vem uma série de regras que vale a pena você fazer uma leitura contínua. Algo muito interessante tem que ser percebido. O povo de Deus saiu do Egito, onde existia uma gama de divindades. Caminha pelo deserto, onde tem povos que têm muitos deuses, são politeístas. E eles, um compromisso com um único Deus, Yahvé, que participa de uma Trindade Santa. Neste momento, somente a revelação do Pai está acontecendo. Mas existe o perigo contínuo do povo de Deus caminhando pelo deserto se voltar para as outras divindades, assim como fizeram com o bezerro de ouro, assim como reclamaram inúmeras vezes com Moisés, assim como falaram que era mais gostoso as cebolas no Egito do que passar o perigo da liberdade no deserto. Desviar o culto não é só uma prática religiosa, mas era uma prática que envolvia toda a vida. O projeto de Yahvé, conforme eu falei no estudo passado, é que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que o escravo é liberto de 7 em 7 anos, as dívidas são perdoadas, a viúva tem que ser cuidada, o órfão tem que ser cuidado, o estrangeiro tem que ser cuidado, ou seja, os menores do povo. Então, Deus, ele quer vida para todos, não apenas alguns. E muitas dessas práticas religiosas que existiam, aonde o povo estava entrando, pregavam a desigualdade. Com a graça dos seus deuses, o poderoso ficou mais poderoso e o pobre ficou mais pobre. Yahvé, o Deus da Bíblia, não quer isso. Ele quer que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí do versículo 21 do capítulo 16 até o versículo 7 do capítulo 17 é em relação a esse perigo de desviar-se do culto. Logo depois já vem a questão dos juízes. Se o culto a Deus é importante, a prática da justiça é tão importante quanto. E aí ele começa assim no versículo 8. Quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, causas duvidosas de homicídio, de pleito, de lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé teu Deus te houver escolhido. Irás então aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naquele dia. Os levitas, além do culto, também promovem a justiça, porque Deus é amor. Então, para amar a Deus, temos que praticar a justiça, a caridade. Já no versículo 14, muda os reis. E diz assim: quando tiveres entrado na terra que Yahvé teu Deus te dará, tomado posse dela e nela habitares, e disseres, queremos estabelecer um rei como todas as outras nações, deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido por Yahvé teu Deus. Aqui nós temos que parar e pensar. Primeiro, o povo que estava saindo do Egito, a experiência com a monarquia deles era altamente de opressão. O faraó, que é rei do Egito, perseguiu esse povo para matá-lo.
dobrou seus trabalhos, matou as crianças. Ou seja, eles não tinham uma boa visão da monarquia. Eles vêm para o deserto, 40 anos de deserto, justamente para criar uma sociedade diferente. Uma cidade sem rei, sem impostos e sem exército, onde a união de todos faria a segurança. E aí, de repente, fala que o rei que eles quiserem tem que ser escolhido para Javé. Isso, gente, vai acontecer muito depois. 200 anos depois que eles entram na Terra Prometida, eles escolhem um rei. Primeiramente Saul, depois Davi, depois Salomão. E aí já se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. Porque a monarquia não contentava, não estava vindo de um encontro aos anseios do povo. Então, aqui nós temos que pensar bem. Esse é um texto tardio, é uma atualização dos 10 mandamentos, onde eles tentam justificar que o rei é bom desde que seja indicado por Deus. Isso daí vai ser feito por Davi, que vai falar assim, é Deus que me colocou aqui. Então, tudo que eu faço é Deus quem quer. É a chamada origem do poder divino do rei. O poder que o rei exerce é de origem divina. Então ninguém pode questionar aquilo que Deus falou. Deus colocou esse rei quieto porque isso é vontade de Deus. E a gente sabe que não é bem assim, né? E você já entra no capítulo 18, o sacerdócio e o levita. E aí vai falar que os levitas não terão uma parte de terra, mas terão direito às ofertas que o povo vai dar, assim como o controle das cidades refúgios, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então os levitas já estão desempenhando o papel religioso, também o papel na justiça, sendo como que juízes junto com os juízes estabelecidos, e agora se reafirma que eles têm que ser mantidos pela comunidade, de uma forma que o culto promova a Deus e não a falsidade, já que começa com os desvios do culto. E por último, no capítulo 18, do versículo 19 até o 22, a questão dos profetas. Primeiramente, dos falsos profetas. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Opa! Vocês lembram do sacrifício de Isaac? Naquela região, nós falamos quando estudamos o livro de Gênesis, que existia o culto da fundação, onde um casal pegava o seu primeiro filho e sacrificava ao deus Moloque, chamado sacrifício da prosperidade, ou sacrifício da fundação. E queimava essa criança, pegava as cinzas, enterrava e construía a casa em cima. Talvez Abraão, ainda não totalmente ciente de que só existe um Deus, pensou em agradar as divindades locais. Mas Deus proibiu. E aí o povo leu isso como Deus tentando, provando a Abraão. Porém, sabemos que Deus não nos prova. E aí vai falar desses profetas, os falsos profetas com adivinhações, com rituais, voltando ao início da nossa reflexão, os desvios de cultos. Os profetas estão muito ligados à religião. E vai falar que tem que tomar cuidado com essas pessoas e eliminá-las do seu meio. Lá no versículo 22, se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se de uma palavra que Yahvé não disse. Então, o perigo desses falsos profetas. E vai falar ainda uma advertência séria no versículo 21. Talvez pergunte em teu coração, como não saber se tal palavra não é uma palavra de Yahvé? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se de uma palavra que Yahvé não diz. Tal profeta falou com presunção. Não o temas. Uma reflexão colocada há quase 4.000 e poucos anos atrás, mas que é atual para os dias de hoje. Desvios de culto, falsos profetas, gente falando em nome de Deus, aquilo que Deus não pediu para falar. Uau! Parece os dias de hoje. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho. Paz e bem a todos!